Obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença. Rogamos a unção do Teu Espírito e que todos nós possamos expressar a Ti um culto de louvor, de adoração e de gratidão. Muito obrigado pelo Teu amor. Que a Tua palavra nos encha, nos preencha, nos ensine e que possamos sair daqui, ó Deus, motivados a ser mais obedientes e a Te amar mais e mais, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Um dia desses, eu ganhei um texto que a irmã Cléia me presenciou, chamado Festim de Baltazar, ou de Belsazar, né? É um poema, né? Um poema de um autor sergipano, não é isso? De São Cristóvão. Eu estava lendo lá e ele vai descrevendo em versos de maneira bem interessante sobre o capítulo 5 de Daniel. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5, porque eu vou falar sobre o festim de Belsazar, só que com um nome diferente. A mensagem de hoje tem como título Um Exemplo a Evitar, mas é o capítulo 5 de Daniel, e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de vir à igreja. Desde os 13 anos de idade, que quando eu fui batizado, quando chegava o sábado de manhã, domingo, a quarta-feira, eu só tive um momentinho na vida que eu não gostava de ir na igreja, porque eu era adolescente, nos domingos eu queria ficar em casa assistindo televisão. Mas graças a Deus que isso passou de forma rápida. Então, vir à igreja é muito gratificante para mim, é extraordinário. Muita gente ainda está usando a desculpa da pandemia para dizer assim, não, eu vou ficar em casa assistindo na frente da televisão. Não, irmãos. Hoje, aliás, ontem eu ouvi uma palestra e o raciocínio do palestrante foi muito interessante para mim, muito interessante. E ele contou alguns exemplos no seu sermão falando de shows que as pessoas consideram seus ídolos, né? E ele mostrou um dia desses, mostrou nesse seminário, uma menina com câncer. E ela ficou na fila 3 dias para comprar um ingresso para assistir o show da sua banda, do seu artista favorito. E isso alguns meses antes do show acontecer. As pessoas ficam na fila, elas pegam chuva, elas passam a noite, elas viram, porque elas querem ir lá vibrar com o ídolo, com o Deus da sua vida. E eu fico pensando que esses ídolos não fizeram nada por essas pessoas. E nós, cristãos, somos tão mesquinhos na nossa forma de adorar a Deus. Né? Tão mesquinhos. Eu tenho ouvido frequentemente aqui as pessoas dizendo assim, o culto termina tarde. Não, irmãos, por mim o culto começaria às 8 horas e terminaria meio-dia. Porque é tanta coisa boa para fazer, a gente não tem tempo nem para testemunhar, nem para partilhar. Não, um pouquinho aqui é demorado, né? Um pouco aqui é demorado. E eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, para vocês que me veem pelas redes sociais, nós precisamos entender que culto a gente não assiste, culto a gente dá, a gente presta culto, a gente presta adoração, a gente adora. E quando a gente vem aqui na igreja, irmãos, isso não é o ápice da adoração, aqui é simplesmente um momento de celebração, é um momento de estarmos juntos. E é muito gratificante quando nós estamos juntos na casa do Senhor. Eu gosto de estar aqui. É o meu momento mais prazeroso.
é quando eu estou aqui na casa de Deus. E o sábado, daqui uns dias eu vou pregar um sermão sobre o sábado aqui. Hoje eu vou tocar um pouquinho no assunto do sábado, mas eu quero convidá-los a pensarem um pouquinho sobre isso, para que isso mude a nossa perspectiva. Daniel capítulo 5. Vamos ler os versos que estão aí. Se puderem, coloquem, por favor, a mensagem na tela para que possamos acompanhar juntos. Daniel capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Agora eu quero ler o versículo 23, que diz assim, o verso 23, diz assim, irmãos: E tu, Belsazar, 22 e 23, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. No ano 605, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, praticamente a menina dos olhos que incitava a cobiça de todos os governantes daquela região era o templo construído por Salomão. Havia muito ouro naquele templo, na verdade havia toneladas de ouro. O templo tinha um piso que praticamente era um assoalho de ouro, as paredes foram rebocadas com ouro, as cortinas, a cortina que na verdade era imensa, era gigantesca, ela era toda bordada, entrelaçada de ouro. A arca do Senhor era toda de ouro, era de madeira, de acácia, mas ela era toda coberta de ouro. Então havia muito ouro, muitas coisas valorosas, e Deus mandou então preparar os garfos, as pás, as facas, as bacias, tudo de prata e de ouro. Agora Nabucodonosor então, quando entra em Jerusalém, ele traz para a Babilônia todo esse material. E como eu preguei no capítulo 4, Nabucodonosor estava cheio de si, imaginando que ele havia conquistado Jerusalém com a sua força, com seu poder, e em consequência, isso o levou a imaginar de maneira equivocada que os seus deuses eram superiores ao Deus de Israel. Na semana passada nós estudamos o testemunho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor levanta os olhos para os céus. E a principal declaração de fé de Nabucodonosor é quando ele diz assim: há um Deus no céu, há um Deus que domina. Essa é a principal declaração de fé. Há um Deus que dá o poder a quem Ele quer. Ele coloca rei, Ele tira rei, Ele é soberano. Essa é a principal mensagem do capítulo 4, e essa é a principal declaração de fé de Nabucodonosor. Mas na cabeça dos babilônios havia aquele pensamento de que os judeus que estavam ali exilados, eles eram resultado de uma tragédia que envolvia a fraqueza do seu Deus diante dos deuses de Babilônia. Irmãos, se nós pudermos resumir o livro de Daniel em apenas uma palavra, essa palavra seria soberania. A soberania de Deus.
Daniel foi escrito como um testemunho para mostrar aos babilônios e para mostrar para todas as gerações futuras que há um Deus no céu e esse Deus é soberano. Soberano sobre a terra, soberano sobre a história, soberano sobre a criação. Essa é a principal lição. Agora o tempo vai passando. O capítulo 5 de Daniel, ele não está numa ordem cronológica. Aqui nós temos eventos que acontecem exatamente no ano 539. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5, nós estamos estudando a última noite de Babilônia como império. A última noite. Agora é curioso, irmãos, quando nós olhamos os detalhes desse capítulo. Belsazar era neto de Nabucodonosor. O seu pai, que é o rei, na verdade, chamado Nabonido, ele está fora da Babilônia, numa cidade praticamente na Arábia chamada Tema. E ele está ali, cuidando de outros assuntos. Era um rei alheio à realidade da Babilônia. Ele era um profundo devoto de uma deusa chamada Sim, que era a deusa da lua. Foi ensinado pela sua mãe. A mãe de Belsazar era uma sacerdotisa da deusa lua. Nabucodonosor, nós já percebemos que ele era um tremendo de um idólatra. Ele construiu muitíssimos, dezenas e dezenas de templos na Babilônia. Na Babilônia havia um templo chamado Exagila, que foi construído praticamente na base de onde foi feita a Torre de Babel. Então aquelas pessoas acreditavam no seu grande panteão, e eles estavam assim embevecidos, envaidecidos, imaginando que por serem a potência mais poderosa da terra, eles eram invulneráveis e eternos. Nabucodonosor queria ser eterno. Era isso que ele imaginava. E a mensagem de Deus para Nabucodonosor e para todos os leitores do livro de Daniel é: há um Deus no céu. E é esse Deus que dá Jerusalém para Nabucodonosor, é esse Deus que dá domínio para aquele monarca, esse Deus deu conhecimento para Daniel, ele dá inteligência para os companheiros de Daniel, esse Deus dá todas as coisas. Assim como ele tem dado para cada um de nós e para toda a humanidade, as bênçãos que nós usamos todo dia. Agora, queridos, Belsazar está no comando da Babilônia naquele momento. E sabe o que acontece? Lá fora, o exército da Medopérsia estava cercando a cidade. A cidade estava cercada. Ele ignora o perigo. Ele se considera vulnerável. Considera Babilônia uma fortaleza inexpugnável. E agora então, ele se torna ousado no pecado. E o que ele faz? Para dar um ar de confiança para os seus súditos, então ele convoca os seus nobres e ele manda fazer então um tremendo de um banquete. E naquele tremendo banquete, para 1000 dos seus representantes, dos seus líderes, dos seus aliados, dos seus comandantes, dos seus chefes de Estado. Agora, queridos, ele manda então, além da loucura da bebida, ele agora manda trazer os objetos do templo de Deus. O festival de comidas, ele se torna entorpecido pelo festival de bebidas. E eu estava pensando, enquanto Belsazar bebia, irmãos, pensando no vinho de Babilônia. Quão perigoso é o vinho de Babilônia, tanto para quem está lá dentro, quanto para quem está lá fora. O vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia nos leva a perder a noção das coisas sagradas. O vinho de Babilônia nos leva a perder a percepção espiritual. O vinho de Babilônia nos leva a perder o senso de sacralidade. Nós começamos a olhar as coisas sagradas como se fossem vulgares, como se fossem volúveis, como se fossem comuns. O vinho de Babilônia nos leva a perder a percepção. Olha que risco. O homem estava cercado de perigos, mas ele ignora tudo isso, entorpecido pelo vinho da Babilônia. Ellen White, escrevendo sobre essa situação, ela diz assim:
Muitas tinham sido as oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Estava ele informado do banimento de Nabucodonosor, com a conversão e miraculosa restauração de Nabucodonosor, mas permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obliterassem as lições que jamais devia ter esquecido. O rei queria provar que nada era demasiado sagrado para que suas mãos fizessem o que, gente? Tocassem. Olha a irreverência. Agora, existe uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção aqui. Deus não é Deus só dos crentes. Deus é Deus de toda a humanidade. Quer você seja chefe de governo, quer você seja o presidente do Supremo, quer você seja o presidente da maior nação desse mundo, da maior potência militar, quer você seja o homem mais rico do mundo, Deus é o Deus de toda a terra. Amém? Ele é o Deus de toda a terra. Deus não precisa, irmãos, da assinatura declaratória de um cientista para dizer que ele existe. Deus não precisa do assentimento de um ateu importante para fazer com que ele continue sendo Deus. Nós não precisamos submeter a nossa fé, a nossa convicção na palavra, ao escrutínio de nenhum cientista, de nenhum ateu, de nenhum filósofo e de nenhum crítico. No dia que os teólogos abriram mão do claro assim diz o Senhor, da autenticidade e historicidade do texto, no dia que baixamos a guarda para depender da filosofia para fazer teologia, o cristianismo começou a sua escalada descendente. A falta de poder do cristianismo hoje, irmãos, é o abandono da palavra de Deus. E a falta de poder dentro da igreja também é a falta da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, todos. Quando eu chego aqui na igreja e eu ouço louvor, eu fico maravilhado com os meninos que cantam. Mas eu quero dizer para todos vocês que cantam e que tocam, música nunca será um instrumento de reavivamento dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nunca foi. Nunca foi. Vamos fazer o projeto A, o projeto B para reavivar a igreja. Não, irmãos. O que reaviva a igreja é a palavra do Senhor. É isto que reaviva a igreja. De vez em quando eu ouço alguém dizendo assim, pastor, estou preocupado com fulano de tal, que diz assim, eu não toco na minha Bíblia. Parabéns. O diabo está muito feliz com isso. Satanás fica felicíssimo quando um crente não lê a palavra do Senhor. Tudo que Satanás mais quer é que a igreja não leia a Bíblia. É o que ele mais quer, é o que ele mais deseja. Quando um jovem de Deus não lê a palavra do Senhor, você está pertinho da queda, Satanás está vibrando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer, não porque elas são saborosas ou deliciosas, mas porque elas são necessárias. Fazer atividade física é necessário, se alimentar direito é necessário, ler a palavra do Senhor é mais do que necessário. Sim ou não? Belsazar, irmãos, o ponto central aqui é que ele sabia de tudo isso. Eu quero ler com vocês o verso 22 de novo, que diz assim, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Queridos, nós temos muita familiaridade com as coisas sagradas.
com o nosso dever? Não temos nós muita familiaridade com as coisas sagradas, com o nosso dever, e ainda assim tocamos? Esse é o exemplo a ser evitado. Por isso eu coloquei o título do sermão, um exemplo a ser evitado. Qual é o exemplo a ser evitado? Cuidado para que você não toque no sagrado, ainda que você saiba de tudo isso. Cuidado, muito cuidado. No que temos tocado? Eu não vou me deter mais na descrição histórica aqui do capítulo 5 de Daniel, mas eu gostaria de trazer e fazer algumas aplicações sobre algumas coisas que fazem parte da nossa realidade, que elas têm sido tocadas de maneira profana. E a primeira dessas coisas, irmãos, é o Santo Sábado do Senhor nosso Deus. Que diz a Bíblia? Lembra-te, vamos ler juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Quem, irmãos? Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Hoje pela manhã, o nosso presidente, o pastor Diego Barros, fez uma preleção sobre o sábado extraordinária. E eu aprendi muitas coisas interessantes. E eu quero partilhar com vocês. E uma delas é a seguinte, irmãos. Tudo que Deus criou no início era bom. Quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito, muito bom. E quando Ele criou o sábado, nem era bom e nem era muito bom. Era melhor do que isso. Era muito melhor, sabe por quê? Porque Ele santificou. Sabe o que significa santificar? Ele separa para si. Isso aqui é exclusivo. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra santo, ela em Gênesis, relacionado com o sábado. Aí tem um monte de gente por aí dizendo assim, mas Deus não mandou guardar o sábado. O sábado foi dado para os judeus. Não. Deus deu o sábado para toda a humanidade. E quando Ele dá o mandamento lá em Êxodo capítulo 20, lá na doação da lei, Ele faz questão de lembrar das pessoas voltarem para a razão pela qual foi dado ao sábado, para o homem. Para o homem, o que Jesus renova lá em Marcos 2, 27, e Ele deu o sábado para o homem, e Ele fundamentou a doação do sábado em um pilar: eu sou o Criador. Eu sou o Criador. Agora, queridos, presta atenção num detalhe, um detalhe interessante. Belsazar ignorou o Deus do céu, ainda que ele sabia de todas essas coisas, ele ignorou. Estamos vivendo um momento de guerra, de conflito, uma guerra contra a lei de Deus. A guerra de Satanás contra a lei de Deus persiste, continua e vai continuar. E é lamentável, muito lamentável, que a maioria das pessoas que carregam uma Bíblia debaixo dos braços, que vão para a igreja, ainda que saibam de tudo isso, persistem em tocar no mandamento do Senhor. Agora, eu não estou preocupado com essas pessoas. A minha principal preocupação é com vocês, que dizem ser guardadores do sábado. Como nós temos guardado o sábado, irmãos? Na vida de alguns tem sido um fardo. Não é prazeroso. Na vida de alguns adolescentes dessa igreja, o sábado tem sido profanado aí nos corredores dessa igreja. Coisas erradas, equivocadas, postura indevida, irreverência. Nós precisamos entender que o sábado não nos salva, mas ele mostra de que lado nós estamos. O sábado, irmãos, ele foi dado para a humanidade inteira, no tempo e no espaço. Deus fez questão de, através do sábado, dizer assim: olha, eu não estou restrito a uma área sagrada. Não. O sábado envolve toda a terra.
E uma coisa muito importante nesse mandamento, quando nós olhamos para o mandamento do sábado, nós vamos olhar aí na descrição do 7º dia, que há 7 categorias de pessoas que precisam guardar o sábado. Começa com a família. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o quê? Toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem quem? Tu! Começa contigo. Começa comigo. Nossos filhos. Os servos. Em outras palavras, toda a humanidade. Toda a humanidade. Nós precisamos levar isso a sério, irmãos. Guardar o santo sábado do Senhor nosso Deus. Ainda que sabias de tudo isso, te levantaste contra o Senhor do céu. Segundo aspecto, que tem sido profanado, negligenciado, tem sido um assunto indigesto no meio do povo de Deus, o dízimo. A palavra de Deus diz assim, queridos: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, quando Deus pediu dízimo, não foi para pastor. Não é para pastor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos dizimistas Deus criou? Perguntinha simples, né? Quantos dizimistas na Bíblia? Me mostre um texto bíblico, repetindo aqui as palavras do pastor Diego. Eu aprendi isso hoje lá também, e foi interessante. Quantos dizimistas Deus chamou ao longo do texto bíblico? Quantos? Nenhum. Mas a palavra de Deus diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Feitos o quê, gente? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Tudo que Deus fez, irmãos, foi para dar aos seus filhos. Às vezes eu fico pensando na terra, quando eu quero meditar na grandeza de Deus, eu pessoalmente, isso alimenta muito a minha fé. Eu fico pensando na grandeza desse planeta. Ontem mesmo eu estava na sacada do prédio onde eu moro, olhando a cidade e contemplando a beleza das cores dos prédios. E aí eu chamei Leia e Mateus e falei para eles assim: no dia que vocês forem no Cairo, no Egito, vocês vão perceber que é uma cidade feia demais, porque ela é uma cor de areia cinzenta que não tem atração nenhuma. Eu chamei eles para olharem as cores, a beleza dos prédios. Que privilégio olhar, né? Eu sou maravilhado pelo dom de olhar, apesar que já velhice, né? Sinal de dano no sistema. Isso aqui, ó. Sinal de dano no sistema. Mas é maravilhoso olhar. Eu fico encantado quando eu olho as coisas. Aí eu fico pensando na grandeza desse planeta. E sabe uma coisa que me encanta bastante? Eu penso que Deus fez da terra um laboratório e um celeiro. Porque quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse assim: Adão, aqui tem coisa demais para ti, mas tu não vai ficar sozinho. Deus disse assim: cresça e multiplique. Estenda-se pela terra toda. Adão cresceu, se multiplicou. Quantos nós somos hoje? 8 bilhões de pessoas. Tem muita gente preocupada com a superpopulação da terra. Mas, gente, Deus é tão bom que pensa um pouquinho. Nós temos alimento suficiente para toda a humanidade, sim ou não? Tem sim. Claro que tem. Tem. Na verdade, tem de sobra. Tem de sobra. Mas
alguns egoístas de primeira grandeza, refletindo o caráter não de Deus, mas do diabo, usam o alimento como arma de poder e de domínio. E não deveria ser assim. O maior instrumento de manipulação hoje se chama alimento. Os maiores conglomerados, os mais ricos do mundo, são os que manipulam os alimentos. Agora, queridos, me responda uma coisa aqui. Me diga aí o nome de algum ser humano que cria alimento da terra. Nenhum. Você pode manipular geneticamente, você pode fazer modificações, você pode industrializar, mas o poder de criar, só a palavra de Deus. Aí Deus disse então para Adão: Adão, tudo isso é teu, mas eu quero ver se você me ama mesmo. Me devolve 10%, que é a menor parte de acordo com a mentalidade hebraica. Me devolve 10%. Quando nós falamos em dízimo na igreja, tem gente que se ressente. Já estão falando de dinheiro, e já estão falando de... É dinheiro sim, porque essa é a forma da gente abençoar a obra de Deus hoje, da gente ajudar na pregação do evangelho. Aí a gente pensa assim: eu estou fazendo muito por Deus. Não está não. Não está não. Quanto custaria o oxigênio para você respirar se você tivesse que pagar numa fábrica? Nós não pagamos oxigênio, nós não pagamos água, nós pagamos a manipulação da água. É isso que nós pagamos. Tem sempre alguém tirando proveito em cima das coisas que Deus criou. Agora eu fico impressionado com essa mentalidade, irmãos, de morcego que tomou conta dos crentes. Veja, eu não estou falando da falsa teologia da prosperidade, onde alguns pastores evangélicos vão por aí eles vendem o lenço, vendem semente, vendem vassoura, vendem não sei mais o que. As igrejas viraram supermercado. Esses pastores, se eles não se converterem ao Senhor, eles vão queimar no fogo do inferno. A Bíblia não autoriza isso. E nem se devolve dízimo para ficar rico. Nem se dá 100 para ganhar 200. Não é isso, irmãos? A devolução do dízimo é simplesmente uma coisa. Sabe o que é? Adoração. Tu és o Criador. Eu sou a criatura. O Senhor mandou, eu me submeto. Esse é o princípio vital do dízimo. Porém, irmãos, ainda que saibamos de tudo isso, tem muita infidelidade no arraial do Senhor. Isso dá dó no coração. Ainda que sabias de tudo isso. Os que recusam entregar os meios à casa de Deus, leiam o livro de Malaquias e observando o que é dito ali, quanto aos dízimos e ofertas. Não sois capazes de ver que não é a melhor coisa, sob qualquer que seja a circunstância, reter vossos dízimos e ofertas, por não estardes de acordo com as atitudes de vosso irmão? Pastores indignos, talvez recebam alguns dos meios assim angariados. Mas ousaria alguém, por essa razão, recusar-lhe a dar e enfrentar a maldição de Deus? Eu não ousaria. Devolvo meus dízimos prazerosa e livremente, se os negócios da associação são administrados de acordo com a ordem do Senhor, ou não são administrados de acordo com a ordem do Senhor, este pecado recaia sobre os que estão em erro. No entanto, não pequeis deixando de devolver para Deus aquilo que lhe pertence. Não use o pecado dos outros como desculpa para viver em pecado. Por favor, não faça isso. Terceira coisa, que às vezes nós tocamos de forma indevida, o corpo. O corpo. E eu quero falar sobre sexualidade pré-marital. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de quem? De Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz?
Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E o texto prossegue dizendo: fugir do que, gente? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, fazer o que, gente? Glorificai a Deus no vosso corpo. Me mostre alguém que foi estritamente obediente ao Senhor e se deu mal. Sabe o que está acontecendo? Um dia eu estava conversando com um ancião da nossa igreja, não aqui nesse estado, e ele falou uma coisa para mim assim, que eu fiquei triste quando ouvi aquilo, mas infelizmente é uma realidade. E ele disse assim para mim: antes a gente dizia para os nossos filhos, não tenham relações sexuais antes do casamento. E aí ele perguntou, e ele disse assim para mim: agora, a pergunta que a gente faz é: você usou camisinha? A pergunta que eu faço é: o que deve moldar a cosmovisão de um crente? A cultura ou a palavra de Deus? Vamos lá, irmãos. O que deve moldar a cosmovisão de um crente? A cultura ou a palavra de Deus? O que deve moldar a cosmovisão de um crente, irmãos? A cultura ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo com os crentes? Nós estamos tão longe da palavra, irmãos, que a voz de um locutor, a voz de um apresentador, a voz de um influencer, a voz de alguém do grupinho é tão forte sobre nós a ponto de definir a nossa identidade. Ou seja, nós estamos jogando nossos valores no lixo. Já não se fala mais em virgindade. Se um rapaz chegar no altar do Senhor e ele disser assim: não, eu sou puro até o altar. Sabe qual deveria ser o lema da juventude da igreja? Fiel até a morte, puro até o altar. A imoralidade está se tornando um problema, já se tornou. As crianças com 11 anos de idade, irmãos, estão escravas da imoralidade pela internet. Nós estamos enfrentando um problema nessa igreja que é grandioso. Eu fico pensando, eu gasto horas e horas lá em casa pensando em como resolver essa situação. Essa galeria com esses adolescentes ali no celular durante o culto inteiro. Sabe o que está acontecendo? Nós não temos interesse em coisas espirituais. E nem vamos ter. O culto é tedioso. O culto é enfadonho, o pastor é chato, a palavra de Deus não interessa. Sabem por quê? Eu não tenho intimidade com Deus, eu não conheço Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque a gente não aprendeu a conviver com Deus. A palavra do Senhor é estranha, é alheia. Esses dias eu estava falando lá em casa, acho que foi para o pastor Vanderlei Dornelles, foi fazer o lanche do pôr do sol conosco, sexta-feira retrasada, e a minha esposa serviu um pão. Eu falei assim: tem 31 anos que eu não como pão de padaria, e ainda que tenha lá em casa eu não consigo mais. Sabe por quê? Porque o que a minha esposa faz é melhor, é mais saudável, okay? E é saboroso. Eu sei que por ser saboroso e ser saudável, eu não consigo comer pão de padaria. Eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Eu não consigo. Para mim faz falta. Para mim faz falta. Eu quero pedir que essa igreja toda ore. Por uma coisa simples. Eu quero pedir que todos vocês que estão aqui hoje coloquem o joelho no chão, pedindo para Deus uma coisa: Senhor, faz com que
toda a igreja leia a Bíblia, especialmente os jovens e os adolescentes. Sabe por quê? Porque Satanás está atacando esses meninos e meninas assim demais, demais, demais. Eu não estou criticando nossos meninos, não é isso. Eles estão sob ataque. Agora, não vai haver vitória sem luta não, viu? Não pode haver vitória sem luta. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meninos e meninas. Tem gente que pensa que no assunto da sexualidade, ele é espertalhão. Eu vou pegar aí tudo enquanto é mulher que cair na minha rede e no final vai dar tudo certo, e eu vou casar com uma e vou ser fiel. Vou dizer uma coisa para vocês sobre fidelidade. Um rapaz que se acostuma a passar a mão no corpo de todas as meninas, ele não será fiel a uma única. É bater em ferro frio. Isso é cultura, sabe por quê? Porque virou hábito. E um hábito distorcido. Vou dar mais uma notícia triste. Uma menina que se permite ser o abacate da feira, que todo mundo pega e amassa, ela vai ter muita dificuldade para ter felicidade no seu casamento. Sabe por quê? Porque eu ainda não vi nenhum homem ciumento feliz. Eu ainda não vi nenhuma mulher que o marido chega e passa na cara dela dizendo assim: você foi fácil demais, não confio em você. Ainda não vi nenhuma mulher desse tipo ser feliz. Já viram? Se vocês tiverem notícia de alguma, me fala. Eu escrevi uma monografia sobre os efeitos das carícias pesadas no casamento. Mas o que o pastor Samuel está falando nessa noite de domingo, hoje é uma noite histórica, viu? Se você vai lá na internet, procure ver quantas pessoas estão falando sobre esse assunto. Parece que todos os pastores estão ameaçados de morte quando eles falam de pecado no púlpito da igreja. Irmãos, nós nunca entenderemos verdadeiramente o que é salvação e o que é graça se nós não entendermos a seriedade do pecado. Satanás engana e destrói. E vou dizer uma coisa para vocês jovens: se você errar agora, pode ser que você colha durante toda a sua vida as consequências do seu erro. Então, não baixe a guarda. Você precisa estar vigilante. Não brinque com esse assunto. Você sabe que é pecado ter relações sexuais antes do casamento. Não transgrida a lei de Deus. Não transgrida a lei de Deus. E eu quero dizer, 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Esse assunto é tão sério que em todos os 27 livros do Novo Testamento existe uma recomendação contra a imoralidade. Se isso se repete nos 27 livros, irmãos, é porque esse seria um grande problema para os filhos de Deus. Precisamos cuidar com esse item. Quarta coisa, o ministério e a liderança eclesiástica. Ainda que sabias de tudo isso, esse foi o pecado de Belsazar. 1 Crônicas 16, 22 diz assim: não toqueis nos seus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não toqueis nos seus ungidos. Eu costumo dizer, quando eu estou pastoreando, eu ainda não disse isso nessa igreja, mas eu vou dizer agora pela primeira vez. Nenhum de vocês é obrigado a gostar de mim. Mas se você é crente, você precisa respeitar o que eu represento. Eu vou repetir. Nenhum de vocês é obrigado a gostar de mim. Mas você precisa respeitar o que eu represento. Sabe por quê? Há uma citação de Ellen White onde ela diz assim, que Deus tem uma igreja, e essa igreja tem um ministério ordenado por Ele. O ministério não é criação de homens. Ancianato não é criação de homens. Foi Deus quem deixou isso na estrutura da igreja. Agora, queridos, vi que alguns estão definhando espiritualmente. Tem vivido por algum tempo a observar se os seus irmãos andam retamente, espreitando toda a falta para então os meter em dificuldade. Enquanto fazem isto, a mente não está em Deus, nem no céu, ou na verdade.
mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, nos outros. Vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar a roupa e os atos dos outros e em criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje eu recebi mensagem de alguns irmãos aqui da igreja me repostando uma mensagem que está bombando aí pela internet de um jovem formado em teologia que se matou na semana passada, ele se enforcou. 60% dos pastores ou mais estão sofrendo com o problema da depressão. Causas múltiplas. Se você me perguntar para mim assim, pastor, qual é o problema principal do Senhor em relação ao ministério? Eu vou dizer para vocês, pastor não tem amigos. Todo amigo de pastor só é amigo até que seja conveniente. Na hora que o pastor precisa ofender, a amizade muda. Se o pastor é vegetariano, ele não sabe o que é bom. Se ele come carne, ele não vai para o céu. Se ele se veste bem, é vaidoso. Se ele se veste mal, é relaxado. Se ele corta o cabelo muito curto, está fora da moda. Se deixa crescer, é mundano. Se o pastor sorri, é profano. Se não sorri, é um cara dura. Se o pastor visita demais, vai na casa dos irmãos para comer. Se ele não visita e não é presente, eles colocam um apelido nele japonês. Nunca está aqui. Todo problema que acontece na igreja, em última instância, é culpa do pastor. Todo problema que acontece na igreja, em última instância, é culpa do pastor. E eu quero dizer para vocês, isso gera um abismo de solidão. Um abismo de solidão. Sabe por quê? Porque no final das contas, quando o pastor vai embora, parem para se perguntar, na casa de quantos ele volta para ficar? Não quero que vocês sintam pena do pastor. Eu só quero que vocês pensem numa coisa. Não toquem nos ungidos do Senhor. Não critiquem. Não maltratem. Não façam isso. Não façam isso. Ontem eu aprendi uma coisa interessante numa palestra que eu ouvi. Que quando você ganha um amigo de verdade, você ganhou um valor que corresponde a um prêmio de R$134 mil. Eu já fui criticado absurdamente. Um dia eu estava na igreja, dei uma gargalhada assim daquelas que todo mundo ouve, aí um ancião lá de longe falou assim, esse não é o perfil de um pastor. Todo mundo tem um pastor modelo na sua cabeça, mas ninguém quer pastorear a igreja. Já observaram isso? Todo mundo tem um pastor modelo. Todo mundo tem uma forma para o pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi. Eu não vou ser moldado por ninguém, a não ser pela palavra de Deus. É o que eu quero ser moldado. Entendem? Do contrário, eu deixo de ser eu. Eu deixo de ser humano. Eu vou viver para satisfazer a expectativa dos outros. Isso não é justo. Isso não é correto. Felicidade plena acontece quando nós sabemos quem nós somos em relação a Deus. Então, queridos, não toqueis nos seus ungidos. E eu termino fazendo esta pergunta. Qual foi o resultado do comportamento de Belsazar, irmãos? Dele ter tocado naquilo que não era para ele ter tocado. Qual foi o resultado? No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel 5:5. Sabe o que essa mão fez, irmãos? Era o dia do juízo, James. Os teólogos dizem que aquela noite coincidiu com o dia da expiação do calendário hebraico. O dia da expiação era o dia do julgamento. Babilônia foi julgada. Pesada na balança,
e achado em falta. Sabem por quê? Porque ainda que Beltsazar soubesse todas essas coisas, ele se tornou profano, ele se tornou irreverente, ele tocou em coisas sagradas que ele não deveria tocar, ele teve uma postura indevida diante do Senhor de todo o céu. E eu quero dizer que esse sermão é para todos vocês que estão na igreja, para todos os crentes, mas é para todos os mundanos também. Deus não admite ser desonrado e ser vituperado. E assim como ele visitou Beltsazar, irmãos, a humanidade precisa entender que há um Deus no céu e esse Deus faz julgamento, esse Deus faz juízo. Mensagem popular? Sim, mas verdadeira. Babilônia está aí para comprovar. Há um Deus no céu. Mal imaginava Beltsazar que havia uma testemunha celestial de sua grosseira idolatria perante eles. Passaram como numa visão panorâmica as obras de suas vidas mais. Parecia-lhes estarem citados ante o tribunal do eterno Deus. Queridos, não quero que nenhum de vocês saia dessa noite daqui com medo, mas eu quero que vocês saiam daqui pensando. E não só pensando, eu quero que vocês saiam daqui hoje decididos. Decididos no quê, pastor? Ser fiéis. Levar a sério a Deus, irmãos. Levem Deus a sério. Amém? Levem Deus a sério. E eu quero terminar falando sobre o último item, sobre o ministério. E eu quero relembrar uma frase, quando eu cheguei aqui na primeira semana, Delman disse assim para mim: pastor, essa igreja é terapêutica, essa igreja vai te ajudar. De fato, eu amo estar aqui. Graças a Deus. A Igreja Central de Aracaju foi um presente na minha vida. É claro que não dá para criar intimidade com todos, mas eu me sinto tão bem aqui. E eu sei, eu tenho 2 amigos que eram meus anciãos que eu carrego no coração. Para onde eu vou, esses 2 amigos, lá do Maranhão. Toda semana eu falo com esses caras. Eu quero crer que eu vou levar daqui também alguns desses. Eu espero. E eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Não é só no pastor que vocês não devem tocar, na vida do pastor. Não toquem na vida do outro também, não critiquem, não... Eu tenho orado por algumas pessoas dessa igreja. A Dani está de luto. Tenho orado por Dani todos os dias depois que o sobrinho dela morreu. Hoje eu estava ali batendo um papinho com a Ilani. Fazia dias que Ilani não vinha na igreja. Eu estava sentindo falta, só que eu esqueci o nome dela e não sabia como achar nos contatos. Aí ela chegou, fiquei tão feliz de vê-la, fui lá bater um papinho com ela. Obrigado, Ilani, por ter vindo. As pessoas têm seus dramas, sofrem. E sabem, queridos, o sábado, o culto, precisa ser um dia de abraço, de aconchego, de estar bem aqui na casa do Senhor. Um dia de alegria, um dia na casa do Pai. Um dia na casa de papai. Coisa boa, né? Um dia na casa de papai. Coisa boa é estar em família. Eu quero convidar vocês a serem fiéis. Não toquem, irmãos, naquilo que não é para tocar. Não toquem. Quantos querem ser fiéis? Nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar uma música que é fiel, né, Joana? Fique em pé se você quer ser fiel. A música que nós vamos cantar agora é de autoria do Joel Alves, daqui da igreja. É uma música lindíssima, de uma letra muito profunda. Pense nessa letra. A igreja não será composta jamais de pessoas perfeitas, mas de pessoas que talvez cambaleiem de vez em quando em suas lutas. Mas sabe o que torna uma família de verdade? É quando a gente está junto. Quando a gente está junto, quando a gente não fica espionando a vida do outro para criticar, mas acima de tudo, quando a gente chega junto para apoiar, para ajudar. Eu quero orar com aqueles que querem ser fiéis. Vamos cantar. Solte sua voz em louvor. Faça desse louvor a sua oração. E faça um pacto com Deus, um pacto de sermos fiéis ao Senhor.
Tudo que mais quero é ser fiel, controlar os meus desejos, sentimentos naturais. Quero em todos os sentidos ser fiel a Ti, Jesus. Dá-me forças para eu ser fiel, Senhor. Logo chegarão tribulações, minha escolha já foi feita, eu jamais te negarei. Quando preso em cadeias, vou testemunhar de Ti, defender a Tua santa lei, Senhor, fiel a Ti. É o que eu desejo ser, não negarei. O Teu nome, a Tua lei, ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder, eu jamais te negarei. Vem me abençoar com Teu poder. Sei que em mim não terei forças pra vencer as provações. Dá-me a chuva que preciso pra que eu seja vencedor. Faz morada em mim o Teu Consolador, fiel a Ti. É o que eu desejo ser, não negarei. O Teu nome, a Tua lei, ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder, eu jamais te negarei. Fiel a Ti, é o que eu desejo ser, não negarei. O Teu nome, a Tua lei, ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder, eu jamais te negarei. Serei fiel a Ti. Senhor nosso Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a Tua igreja. E eu quero Te rogar, ó Deus, de um modo todo especial, pelos jovens, pelos adolescentes dessa igreja. Cuida deles, proteja-os, ó Deus, fortaleça-os, abençoe-os para que eles desenvolvam o hábito de ler a Tua palavra e de Te buscar. Abençoe-os para que sejam vencedores. Em breve, na hora da vinda do Senhor Jesus, será maravilhoso ver toda a nossa juventude vestida de branco e recebendo a coroa da justiça. Eu quero Te rogar, ó Deus, que dê poder aos pais, que dê força aos pais, para que ensinem seus filhos no caminho em que devem andar. Eu quero Te pedir, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, pelos que estão lutando, sofrendo, batalhando, passando tribulações e sofrimentos. E eu quero Te rogar, ó Deus, que dê a cada um dos Teus filhos o poder do Teu Espírito para que sejam mais do que vencedores. E eu quero Te rogar, ó Deus, que abençoe todo o Teu povo, para que seja fiel na guarda do sábado, fiel na devolução dos dízimos, fiel no uso do seu corpo, tanto em termos alimentares, quanto em termos sexuais. Ajuda-nos a cuidar da saúde física e emocional, mas também, ó Deus, nos dê sabedoria para cuidar da saúde espiritual. Abençoe esta igreja, ó Deus, para que ame seus anciãos,
E abençoe cada ancião dessa igreja para que ame seus liderados, para que dê a vida por eles. Nos ajude a ser uma família fiel, unida e leal, e nos prepare para o lar celestial. São bênçãos que te rogamos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês.